Oi, gente! Olha a Pro aqui mais uma vez com uma videoaula e agora a Pro trouxe uns efeitos bem legais para vocês perceberem como essa ideia de que vocês imaginaram de que a videoaula não é legal e que você precisa voltar para a escola. Sim, gente, o nosso espaço escolar ele é insubstituível, mas enquanto essa pandemia não passa, a gente pode sim aprender através das videoaulas. E a partir de agora a Pro vai estar envolvendo vocês aí no efeito de cores, tá? Então, aproveitem as aulas, estudem, criem uma rotina diariamente, para que quando a gente retorne ao nosso espaço, vocês estejam, ó, firmes e fortes com os estudos de vocês. Ok, gente? Um super beijo para vocês e uma boa aula. Tchau, tchau! Oi, quinto ano, tudo bem? Eita, nossa aula de geografia. Hoje nós vamos continuar falando aí sobre a região sul, a menor região do país, tá? Então, se preparem para a aula, peguem o material, coloca tudo em cima da mesa. Gente, é muito importante que nesse período de pandemia vocês estejam aí criando uma rotina de estudos. Ter um lugar da sua casa bem reservado para esse tipo de atividade, para que você possa se concentrar e realizar suas atividades sem problemas, tá, gente? Então é muito importante assim que vocês se dediquem um pouco, né? Estudem, leiam bastante, criem realmente uma rotina de estudos. Isso vai ser muito importante para vocês, tá? O nosso conteúdo de hoje é economia, indústria, comércio e transportes relacionado a essa região sul. Tá, gente? Então, vocês vão encontrar aí o conteúdo da página, o conteúdo nas páginas 120 a 121 e, posteriormente, vocês estarão respondendo as atividades das páginas 122 e 123. Lembrando que a Pro não grava mais vídeo de correção, a Pro tá fazendo essas correções através das nossas aulas online. Ok, gente? Vamos começar? Então, quando a gente fala sobre a região sul, né, relembrando um pouquinho aí o que foi trabalhado, a região sul ela é a única região brasileira localizada aí na zona temperada da Terra, né, como podemos observar, ela está num posicionamento do mapa que faz com que ela tenha clima diferenciado. Então, a gente tem no nosso país uma região onde é possível nevar. Olha que massa, gente, olha que interessante. Então, isso é muito bacana, né? Em relação aos grupos étnicos, né, a história do seu povo em sua formação inicial, ele conta com elementos étnicos brancos, oriundos de quando Dom Pedro II aí concedeu terras aos imigrantes europeus com o objetivo de colonizar o Brasil. Então, há várias colônias, né, de estrangeiros nessa região. Os negros, indígenas e mestiços encontrados nessa região, eles existem em pequenas proporções, uma proporção bem pequena, e por conta disso, a arquitetura apresentada nessa região, elas são europeias, né? Por isso que se diz, ah, você vai no sul, parece outro mundo, porque as pessoas que povoaram essa região, elas realmente vieram de fora. Daí, né, esse motivo pelo qual as pessoas sempre dizem que o sul ele tem uma arquitetura diferente das outras regiões do país, tá? A região sul ela apresenta grande influência cultural, né, dos imigrantes europeus, principalmente alemães e italianos. E essa miscigenação ela fez surgir o quê? Diferentes povos característicos da região, né? E a gente já trabalhou isso e até comentou, nossa, gente, os gaúchos eles têm sempre pele muito clara, né? Podem existir pessoas negras no sul, mas são um número bem pequeno mesmo, tá? Aí a gente trabalhou o relevo, né? Lembrando que o relevo dessa região sul ele é dominado aí na maior parte do seu território por duas divisões do Planalto brasileiro, né? O Planalto Atlântico, né? E o Planalto Meridional, né? Então, a gente trabalhou aí também a hidrografia, que pode ser classificada em três grandes bacias, né? Como a Bacia Hidrográfica do Paraná, a do Rio do Uruguai, o Rio Uruguai, e também a Bacia Hidrográfica do Sudeste, né? A gente viu, trabalhou essas características, comentamos, a Pro apresentou isso na aula online para vocês, né? E o clima dessa região, gente, que é maravilhoso, pelo menos eu que curto clima frio, é maravilhoso. Então, o clima predominante da região sul é o subtropical, né, com estações bem definidas. No inverno é muito frio, gente, é muito frio.
as temperaturas são muito baixas, chegando a 0 graus Celsius, congelante, gente. Com geadas fortes, né, e algumas formações de neve. Então, no nosso país, se você quer conhecer a neve, vai lá para o inverno do Rio Grande do Sul. Provavelmente uma boa geada você vai pegar por lá. E as chuvas, elas, em quase todas as regiões, elas se distribuem aí com relativas regularidades, né, pelo ano inteiro, né? Os ventos também afetam as temperaturas, claro, né, gente? Tudo isso a gente foi estudando no decorrer das nossas aulas quando trabalhamos aí a região sul. Aí falamos também sobre a vegetação, né, que devido aí ao clima subtropical, né, a região sul ela possui o quê? Uma vegetação típica e clássica, né, dessa mata de araucária ou mata dos pinhais. Então lá, gente, a gente encontra um tipo de vegetação, por exemplo, que não vai ser comum aqui no sertão, né? A gente sabe que cada região ela vai ter um tipo de vegetação diferente, vai depender do clima daquela localidade, né? Aqui no nosso sertão, por exemplo, a gente tem um tipo de vegetação que é adaptada ao clima seco. Quando você passa para essa região sul, você vai encontrar características de plantas aí que são típicas de regiões frias. Então, se você transportar uma muda de planta dessa região e trouxer para o Nordeste, provavelmente ela não vinga, ela não vai conseguir sobreviver, porque o nosso clima aqui é bem diferente do clima de lá, né? Então, assim, é bem interessante. Em relação, gente, à economia, o que a gente pode falar, na verdade, sobre a economia, né? Se pesquisarmos, se nos aprofundarmos em relação à economia, vamos perceber que existem várias atividades econômicas, né, que se desenvolvem nessa região sul. Temos o extrativismo, a agricultura, a pecuária. Sobre o extrativismo, o que a gente pode falar? Ele tem como atividade a pesca no litoral e nos rios, né? É grande a produção de pescado também. Então, o estado de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, eles se destacam aí na produção de crustáceos, né? Como camarão, lagosta, moluscos, né? Ostras, tá? Então, em relação ao extrativismo mineral, ele tem como destaque a produção do cobre, gente. Esses fiozinhos que conduzem a energia elétrica, né? Que passam aí dentro dos fios de borracha, né? São produzidos a partir do cobre. O cobre, ele tem um peso nessa região aí, ele é bastante encontrado. E o chumbo também. Então, porém, os mais explorados na região sul é o quê? O carvão, que é usado aí na obtenção de energia para a fabricação de aço. E em Santa Catarina pode-se encontrar também maiores reservas de carvão aí em relação aí a outras regiões. Então, aí nessa região o carvão ele é bem destacado. No Paraná encontra-se um mineral chamado xisto, tá? Que é usado como combustível e no futuro poderá substituir o petróleo. É uma alternativa que o homem pode sim estar substituindo aí, tá? Além de todos já citados, também encontramos ferro, mármore, cristal de rochas e água mineral. Certo, gente? Em relação ao extrativismo vegetal, né? A gente lembrando que esses extrativismos, eles têm poder nessa questão econômica, tá? Então, através desses extrativismos, eles fazem gerar renda, o setor econômico cresce bastante, tá? Em relação aí ao extrativismo vegetal, tem como destaque a exploração da madeira, né? Então, essa exploração da madeira como o cedro, a embuia e principalmente o pinheiro, né? Extraído aí na mata de araucárias, por exemplo, são bem importantes, são bem destacadas. Explora-se também erva mate, que eles adoram aí utilizar no chimarrão, que é um hábito que o gaúcho tem, né? Eles gostam de tomar o chimarrão e eles fazem a partir dessa erva, tá? Que é uma bebida típica dessa região. E o extrativismo vegetal é realizado de forma descontrolada, praticamente, né, extinguindo aí a mata de araucária. Mas essa questão da exploração aí descontrolada não acontece só na região sul, não, tá, gente? O norte também sofre bastante com essa questão da degradação aí do desmatamento. Em relação à agricultura, a atividade mais importante da região sul é a própria agricultura,
né, os equipamentos utilizados aí pelos agricultores, o solo, o clima e as técnicas de boas colheitas, elas são levadas em consideração, porque realmente, como é que eu posso dizer, fazem parte, né, desse peso aí na economia da região, né? Cultiva-se o trigo, a soja, o café, o fumo, a uva, o algodão e o milho. Então, a região sul, ela recebeu o nome de celeiro do Brasil. Por quê? Porque fornece grande quantidade de produção de alimentos, né, resultantes aí da sua policultura, que é o cultivo de vários produtos, tá? Em relação à pecuária, é uma atividade muito importante. Os estados do Rio Grande do Sul, por exemplo, possuem uma excelente paisagem natural aí para a criação de bovinos, né? E há também aí expressivo rebanho de ovinos e suínos. Então, setor muito importante na região. Mas não é só esses extrativismos que fazem gerar renda e crescer aí a economia, não. Tem também a indústria, o comércio e o transporte. Na região sul, por exemplo, ela é a segunda região, desculpa, industrializada mais importante do Brasil, né? Então, nela, gente, as indústrias são bem desenvolvidas, sendo as de bebida, alimentos de madeira, de vestuários, né, de calçados. Então, tudo isso aí, ó, explode nessa região. Tá, gente? A região sul, ela possui comércio bastante desenvolvido, ela vende produtos que se destacam em sua economia e compra de produtos da agricultura e de outras regiões. O sul exporta madeira, carne, lã, carvão, cereais, produtos. É uma região bem rica e desenvolvida, tá, gente? Então, assim, é muito interessante a gente compreender que o setor econômico é bem destacado nessa região sul, até porque eles têm uma região pequena, mas que se destacam muito nessa questão de produção e produtos de qualidade. Então, assim, é realmente uma região super preparada aí para a indústria, o comércio e o transporte. Em relação ao transporte, a gente tem rodovias, né, que são as mais importantes, como BR-101, 116, 376. As ferrovias são utilizadas principalmente para os transportes de produtos até os portos, né? O turista, por exemplo, ele fica deslumbrado aí com a paisagem partindo aí de Curitiba até Porto de Paranaguá, desculpa, né? Então, assim, é fantástico, é uma coisa que atrai turismo e chama bastante atenção, tá? Temos as vias náuticas, a navegação fluvial, ela é feita principalmente nos rios Paraná, Itajaí, Jacuí e Ibicuí. A navegação é praticada aí nas lagoas do Rio Grande do Sul, principalmente na Lagoa dos Patos, então também atrai bastante turismo. E as aerovias, né? Os aeroportos da região são bem aparelhados, desenvolvidos, luxuosos, tá, gente? E realmente são, assim, regiões que vale a pena conhecer, porque são lindas, atrai muita gente, principalmente no inverno, que as pessoas querem vivenciar um clima diferente. Então, é uma região considerada, assim, bastante atrativa para o turismo. Ok, gente? Então, a nossa aula, ela vai ficando por aqui. Responda as atividades das páginas 122 e 123 e não esqueçam de mandar a foto para a prova. Ok, gente? Um super, super, super beijinho para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!